Eu nunca quis subir naquele cavalo. Nem naquele dia, nem em nenhum outro antes dele. Desde pequeno, só de chegar perto de alguma coisa dentro de mim travava. Não era um medo que eu sabia explicar. Não tinha um motivo claro, uma lembrança específica. Era só uma sensação. Um aperto no peito, um frio nas mãos, como se meu corpo soubesse de algo que minha cabeça não conseguia entender. E minha mãe, ela sempre soube disso. Só de olhar para ele, meu coração disparava. E minha mãe dizia que aquilo era exatamente o motivo. Para ela, medo nunca foi um sinal de parar. Era um sinal de ir. Se te dá medo, é porque tem alguma coisa aí que você precisa enfrentar. Ela dizia, com aquela convicção tranquila que, às vezes, parecia mais teimosia do que sabedoria. Eu cresci ouvindo isso. Quando eu tinha medo de falar na frente da turma, ela me incentivava a levantar a mão. Quando eu evitava situações novas, ela me empurrava, com cuidado, mas empurrava. E, na maioria das vezes, ela estava certa. Mas com cavalos, era diferente. Não era só nervosismo. Não era só insegurança. Era mais profundo. Talvez fosse o tamanho deles. A força. A imprevisibilidade. A forma como eles olhavam, como se enxergassem direto através de você. Eu nunca consegui me sentir no controle perto de e isso me incomodava mais do que eu admitia. Porque, no fundo, não era só o cavalo que me assustava. Era a sensação de perder o controle. Minha mãe, por outro lado, parecia ver tudo de um jeito muito mais simples. Ele não vai te machucar, ela dizia, como se isso resolvesse tudo. Você só precisa confiar. Confiar. Era fácil falar. Difícil era sentir. A primeira vez que ela tentou me fazer chegar perto de um cavalo, eu devia ter uns 8 anos. Lembro do sol forte, do cheiro da terra quente, e daquela figura enorme parada a poucos metros de mim. Eu congelei. Não consegui dar mais um passo. Vem, eu tô aqui, ela chamou, estendendo a mão. Mas eu não fui. E, pela primeira vez, vi algo diferente no olhar dela. Não era raiva, era decepção. Não comigo exatamente. Mas com o fato de eu ter desistido antes mesmo de tentar. Aquilo ficou comigo. Mais do que o medo em si. Com o tempo, eu aprendi a evitar situações assim. Sempre dava um jeito de sair pela tangente, de mudar de assunto, de fingir que não era importante. E minha mãe, ela percebia. Ela sempre percebia. Só que, em vez de insistir na hora, ela guardava. Esperava. Como se soubesse que, um dia, aquele momento voltaria. E voltou. Anos depois, quando eu já achava que tinha superado muitas coisas, ou pelo menos aprendido a esconder melhor, ela apareceu com aquela ideia. A gente vai lá no sítio esse fim de semana. Simples assim. Sem muito contexto. Sem espaço para discussão. Quando eu perguntei o porquê, ela só respondeu: tá na hora. Essas 3 palavras foram suficientes para fazer algo dentro de mim se mexer. Porque eu sabia exatamente do que ela estava falando. Não era sobre passeio. Não era sobre passar tempo juntos. Era sobre aquilo que eu vinha evitando há anos. E, mesmo assim, eu fui. Talvez por costume. Talvez por não querer discutir. Ou talvez porque, lá no fundo, eu sabia que fugir disso para sempre não era uma opção. Mas isso não quer dizer que eu estava pronto. Quando chegamos lá e eu vi o cavalo pela primeira vez naquele dia, tudo voltou. O mesmo aperto. O mesmo frio nas mãos. A mesma vontade de dar meia volta e ir embora sem olhar para trás. E, mesmo assim, minha mãe só me olhou. Como se já soubesse exatamente o que estava passando pela minha cabeça. Sem pressa. Sem surpresa. Como se, para ela, aquele momento não fosse o problema. Mas o começo de alguma coisa. E talvez fosse isso que mais me assustava. Porque, pela primeira vez, eu tive a sensação de que não ia conseguir escapar. E que, querendo ou não, aquele dia ia me obrigar a encarar algo muito maior do que um simples cavalo. Era difícil explicar o que eu sentia naquele momento. Porque, para minha mãe, tudo parecia tão simples. Fica aqui. Só mais um pouco, ela disse, ajustando o celular no tripé improvisado perto da cerca. O sol ainda estava alto, mas para mim parecia que tudo ao redor tinha ficado mais pesado, mais lento. O cheiro da terra, o som do vento passando pelas árvores, até o leve bater das patas do cavalo contra o chão. Tudo parecia amplificado dentro de mim. E, no meio disso tudo, eu só conseguia pensar em uma coisa.
Por que ela estava fazendo aquilo comigo? Mãe, eu já disse que não quero. Minha voz saiu mais baixa do que eu gostaria. Não era só medo. Era vergonha também. Ela suspirou, cruzando os braços por um instante antes de olhar diretamente para mim. Não era um olhar duro, mas também não era o olhar acolhedor que eu esperava. Você sempre diz isso antes de tentar, respondeu ela, com uma calma que, naquele momento, me irritava mais do que qualquer grito. Sabe quando parece que a pessoa simplesmente não te escuta? Como se o que você sente não fosse suficiente para mudar nada. Era exatamente assim. Ela não via meu medo, só via o que eu poderia me tornar se enfrentasse aquilo. E talvez esse fosse o problema. Porque eu não queria me tornar nada naquele momento. Eu só queria ir embora. O cavalo estava ali, a poucos metros de mim. Quieto. Imponente. Respirando de forma lenta, como se não tivesse nenhuma pressa. Ao contrário do meu coração, que parecia querer sair do peito. Eu evitava olhar diretamente para ele. Isso não é sobre o cavalo, ela continuou, como se estivesse lendo meus pensamentos. É sobre você. Eu soltei uma risada fraca, quase sem humor. Claro, sempre é, né? Ela deu um passo mais perto, diminuindo a distância entre a gente. Você acha que eu tô fazendo isso para te expor? Perguntou, agora com um tom mais sério. Eu não respondi. Mas, no fundo, era exatamente isso que eu sentia. A câmera ali, ligada, registrando tudo. Como se aquele momento não fosse só meu. Como se meu medo fosse algo que precisava ser documentado, analisado, quase provado. Eu não quero isso gravado, falei, finalmente olhando para ela. Eu não quero que ninguém veja. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E, por um breve momento, eu achei que ela fosse ceder. Mas não cedeu. Nem tudo que a gente faz é para os outros verem, disse, mais suavemente. Às vezes, é pra gente mesmo. Franzi a testa, confuso. Então por que gravar? Ela apontou discretamente para o celular. Porque um dia você vai querer lembrar de quem você foi. Antes de descobrir do que era capaz. As palavras dela ficaram no ar, pesadas. Mas, para mim, naquele momento, não fizeram sentido. Pareciam bonitas. Quase ensaiadas. Só que não tocavam o que eu estava sentindo de verdade. Porque o que eu sentia não era inspiração. Era pressão. Era como se cada segundo ali fosse um empurrão silencioso, me levando para um lugar onde eu não queria estar. Você não entende, comecei, passando a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Eu não consigo simplesmente desligar isso. Não é só subir e pronto. Minha voz tremeu um pouco, e eu odiei isso. Ela percebeu. Claro que percebeu. Mas, ainda assim, não recuou. Eu sei que não é fácil, respondeu. Mas fugir também não resolve. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Porque, no fundo, eu sabia que ela não estava completamente errada. E talvez fosse isso que mais me incomodava. O fato de que, mesmo me sentindo exposto, pressionado, quase traído, ainda existia uma parte de mim que entendia o lado dela. Mas entender não tornava mais fácil. Olhei de novo para o cavalo. Dessa vez, por um segundo a mais. Ele continuava ali, quieto, esperando. Como se soubesse que, mais cedo ou mais tarde, eu teria que tomar uma decisão. Voltei o olhar para minha mãe. E se eu não conseguir? A pergunta saiu mais honesta do que eu pretendia. Ela não respondeu imediatamente. Apenas me encarou, com um olhar diferente dessa vez. Menos firme. Mais humano. Então você tenta de novo outro dia, disse, por fim. Mas hoje, você pelo menos tenta. O silêncio que veio depois foi pesado. A câmera continuava gravando. O cavalo continuava ali. E eu, continuava no meio disso tudo, dividido entre fugir, ou finalmente enfrentar aquilo que, talvez, nunca tivesse sido só sobre o cavalo. Quando ela apertou o botão de gravar, alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi um som alto. Não teve anúncio. Foi só aquele pequeno gesto, discreto, quase banal, mas que, para mim, pareceu o início de um julgamento. A luz vermelha acesa. A câmera parada. E, de repente, eu não estava mais só ali com ela, nem com o cavalo. Eu estava sendo visto. Sabe quando parece que todo mundo está olhando, mesmo quando só existe uma câmera? Foi exatamente assim. Meu corpo ficou rígido. Eu não sabia onde colocar as mãos,
para onde olhar, como respirar sem parecer estranho. Era como se qualquer movimento meu pudesse ser interpretado, analisado, guardado. Para sempre. Relaxa, minha mãe disse, como se fosse simples. Esquece que a câmera tá aí. Eu quase ri. Esquecer? Como é que alguém esquece algo que tá apontado diretamente para você, registrando cada detalhe, cada hesitação, cada falha? Eu não consigo, respondi, mais rápido do que pensei. Minha voz saiu tensa. Presa. Ela inclinou a cabeça, me observando por um segundo mais longo do que o normal. Consegue sim, disse, com firmeza. Você só tá deixando isso ficar maior do que realmente é. Mas não era isso. Não era só a câmera. Era tudo. O cavalo ali, imponente. O espaço aberto, sem onde se esconder. O silêncio que parecia esperar alguma coisa de mim. E agora? O registro. Mãe, sério, desliga isso, pedi, sentindo um calor subir pelo rosto. Eu não quero isso gravado. Ela não se moveu. Nem um passo. Nem um gesto. Só ficou ali, firme, como se já tivesse decidido que não ia voltar atrás. E, naquele momento, algo dentro de mim virou. Porque deixou de ser só medo. Virou exposição. Virou aquela sensação incômoda de não estar sendo protegido, mas observado. Por que isso é tão importante para você? Perguntei, tentando manter a calma, mas já sentindo a frustração crescer. Por que precisa filmar? Ela respirou fundo, como se estivesse escolhendo as palavras. Porque você precisa ver. Ver o quê? Quem você é quando acha que não consegue. Aquilo me pegou desprevenido. Por um segundo, eu não soube o que responder. Mas a sensação ruim não passou. Porque, mesmo que as palavras dela fizessem algum sentido, a forma como tudo estava acontecendo não parecia certa. Parecia forçado. E se eu não quiser ver isso? Retruquei. E se eu só quiser viver o momento sem uma câmera apontada para mim? Ela hesitou. Foi rápido. Quase imperceptível. Mas eu vi. E, por um instante, achei que ela fosse ceder. Só que não. Às vezes, a gente não sabe o que precisa, disse, num tom mais baixo. E alguém tem que insistir. Insistir. A palavra ecoou na minha cabeça de um jeito pesado. Porque, naquele contexto, não soava como cuidado. Soava como pressão. Olhei ao redor, tentando encontrar qualquer distração. O vento mexendo nas folhas, o som distante de algum pássaro. Qualquer coisa que me tirasse daquele foco. Mas não adiantava. A câmera continuava ali. E eu sentia como se ela estivesse mais próxima a cada segundo. Anda, minha mãe disse, apontando levemente com o queixo na direção do cavalo. Só chega perto. Só. Ela sempre usava essa palavra como se diminuísse tudo. Só chega perto. Só tenta. Só mais um pouco. Mas, para mim, nunca era só. Cada passo parecia maior do que deveria. Mesmo assim, eu andei. Devagar. Sentindo o chão sob meus pés como se ele pudesse ceder a qualquer momento. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que dava para ouvir. O cavalo levantou a cabeça levemente. Só isso já foi suficiente para eu parar. Continua, ela incentivou, atrás de mim. Ele tá tranquilo. Eu não respondi. Não porque não queria, mas porque não conseguia. Minha atenção estava inteira ali. No animal. No movimento dele. Na respiração. E, ao mesmo tempo, na câmera. Era como se eu estivesse dividido em dois. Uma parte tentando lidar com o medo. E outra tentando não parecer fraco. Você tá indo bem, minha mãe disse. Mas aquilo não ajudou. Porque, naquele momento, não parecia um incentivo. Parecia uma observação. Como se eu estivesse sendo avaliado. Julgado. E talvez fosse isso que mais doía. Não era só o medo de falhar. Era a sensação de que, se eu falhasse, aquilo não ia desaparecer. Ia ficar registrado. Repetível. Assistível. Eu não quero fazer isso assim, falei, quase num sussurro. Ela ouviu. Eu sei que ouviu. Mas não respondeu. E o silêncio dela disse mais do que qualquer palavra. Deu mais um passo. E depois outro. Até que eu estava perto o suficiente para ver os detalhes que eu sempre evitava. O brilho dos olhos do cavalo, o movimento lento das narinas, a textura da pele. Ele não fez nada. Só ficou ali. Presente. Calmo. E, ainda assim,
meu coração estava em caos. Porque, naquele momento, não era mais só sobre o cavalo. Era sobre estar ali, exposto, pressionado, tentando provar alguma coisa que eu nem sabia se precisava provar. E, pela primeira vez, um pensamento atravessou minha mente com força. E se isso não fosse sobre me ajudar, mas sobre me testar? Olhei rapidamente para trás. Minha mãe estava ali, observando. A câmera ainda gravando. E, por um segundo, eu não soube dizer se aquilo era apoio. Ou se, de alguma forma, parecia uma traição silenciosa. Eu estava perto demais. Perto o suficiente para sentir o calor do corpo dele, para ouvir a respiração pesada e constante, para perceber cada pequeno movimento como se fosse ampliado dentro da minha cabeça. E foi ali, exatamente ali, que tudo dentro de mim travou. Minhas mãos começaram a suar. O ar parecia mais pesado, como se respirar exigisse esforço. Meu coração não batia, ele corria. Só mais um passo, minha mãe disse, atrás de mim, com aquela calma que, naquele momento, parecia tão distante da minha realidade. Só mais um passo. Mas aquele passo parecia impossível. Olhei pro cavalo de novo. Ele não tinha feito nada. Nenhum movimento brusco, nenhum sinal de ameaça. Só estava ali. E, ainda assim, eu não conseguia. Era como se meu corpo estivesse tentando me proteger de algo que eu não conseguia enxergar. Ou talvez, de algo dentro de mim mesmo. Eu pensei em correr, em simplesmente ir embora e nunca mais olhar para trás. A ideia veio forte. Clara. Tentadora. Eu podia simplesmente virar, sair dali, entrar no carro e acabar com aquilo. Sem explicação. Sem justificativa. Só ir embora. E, por um segundo, eu quase fiz isso. Dei meio passo para trás. Quase automático. Mas parei. Porque, ao mesmo tempo que a vontade de fugir gritava, outra coisa, mais silenciosa, começou a aparecer. Uma sensação incômoda. Familiar. A de que, se eu fugisse de novo, nada mudaria. Que aquele momento não ia desaparecer. Ia só voltar. Em outro dia. Em outro lugar. De outra forma. Você tá travando, minha mãe disse, num tom mais baixo agora. Menos firme. Mais atento. Eu não respondi. Não porque não queria. Mas porque, naquele momento, eu estava lutando comigo mesmo. Era estranho. Porque não era só medo. Era vergonha também. Vergonha de estar ali, hesitando. Vergonha de saber que ela estava vendo. E pior, de saber que tudo estava sendo gravado. Eu não consigo, falei, finalmente, sentindo a voz falhar. Não dá. Silêncio. Por um instante, eu só ouvi minha própria respiração. Irregular, rápida demais. Achei que ela fosse insistir de novo. Que fosse repetir alguma frase pronta, algum incentivo que, naquele momento, não ia adiantar. Mas, dessa vez, ela não falou nada. E aquilo, de algum jeito, foi ainda mais difícil. Porque o silêncio dela parecia me devolver a responsabilidade inteira. Não tinha mais empurrão. Não tinha mais justificativa. Era só eu, e a escolha. Fugir, ou ficar. Olhei pro chão por alguns segundos, tentando organizar os pensamentos. Mas eles não se organizavam. Eles se chocavam. Uma parte de mim gritava para sair dali. Para acabar com aquela sensação. Para se proteger. Mas outra parte, mais quieta, mais teimosa, me perguntava: até quando? Até quando eu ia continuar evitando? Até quando eu ia deixar o medo decidir por mim? Levantei o olhar devagar. O cavalo continuava ali. Imóvel. Quase paciente. Como se não tivesse pressa nenhuma. Como se estivesse esperando, não por um movimento meu, mas por uma decisão. Minhas mãos ainda tremiam. Minhas pernas não estavam firmes. Mas, pela primeira vez, eu não dei um passo para trás. Eu comecei, mas parei. Respirei fundo. Eu não sei se vou conseguir subir. Minha mãe finalmente falou. Você não precisa conseguir, disse, com uma calma diferente agora. Você só precisa tentar. Tentar. A palavra ficou ali, ecoando. Porque tentar não exigia perfeição. Não exigia coragem absoluta. Só exigia um passo. Mas, mesmo assim, parecia tudo. Fechei os olhos por um segundo. Só um segundo. O suficiente para sentir o coração batendo, o ar entrando, o corpo ainda tenso, mas presente.
E, quando abri os olhos de novo, percebi que o medo ainda estava ali. Mas eu também estava. E, talvez, aquele fosse o verdadeiro ponto de ruptura. Não quando o medo desaparece, mas quando você decide não ir embora, mesmo com ele. Eu não sei exatamente em que momento aconteceu. Talvez tenha sido no silêncio, ou no espaço entre uma respiração e outra. Mas, depois de tanto barulho dentro de mim, algo começou a desacelerar. Eu ainda estava ali, a poucos passos dele. O medo não tinha desaparecido, ele só não estava mais gritando. Era como se tivesse cansado. Respirei fundo, tentando não pensar demais. Porque toda vez que eu pensava, eu travava. Então, pela primeira vez, eu só fiquei. Sem planejar. Sem antecipar o que podia dar errado. Só presente. O cavalo moveu a cabeça levemente, e meu corpo reagiu na hora. Tensão, alerta, aquele impulso automático de recuar. Mas eu não recuei. Fiquei. E foi aí que aconteceu. Ele se aproximou. Devagar. Sem pressa. Sem força. Só um passo à frente, depois outro. Até que eu consegui sentir a presença dele de um jeito diferente. Não como algo que me ameaçava, mas como algo que simplesmente existia ali, comigo. Meu coração ainda batia rápido, mas já não era o mesmo caos. Era outra coisa. Expectativa, talvez. Ou curiosidade. Eu nem percebi quando minha mão começou a se mover. Foi instintivo. Lento. Quase como se eu estivesse com medo de quebrar aquele momento. E então, quando ele encostou em mim, não parecia mais um monstro. Foi só um toque. Leve. Quente. Mas, para mim, foi como se alguma coisa tivesse mudado de lugar dentro do peito. Porque não tinha agressividade ali. Não tinha perigo. Só presença. Só vida. Fiquei parado por alguns segundos, sentindo aquilo. A textura diferente, a respiração calma, o jeito como ele não se afastou. Ele também não avançou. Só ficou. Como se estivesse me dando espaço. Mas ao mesmo tempo, me aceitando ali. Eu soltei o ar devagar, percebendo que nem sabia há quanto tempo estava segurando. E, pela primeira vez desde que tudo começou, eu não quis sair dali. Tá tudo bem, ouvi minha mãe dizer, atrás de mim. A voz dela estava mais baixa agora. Mais suave. Mas, dessa vez, eu não senti pressão. Nem expectativa. Só apoio. Passei a mão com mais cuidado, ainda inseguro, mas menos travado. Era estranho. Porque o cavalo não tinha mudado. O lugar não tinha mudado. A câmera ainda estava ali. Mas eu tinha. Ou talvez fosse só uma pequena mudança. Quase imperceptível. Mas suficiente. Ele não fez nada, falei, mais para mim mesmo do que para ela. Minha voz saiu diferente. Mais calma. Quase surpresa. Ela não respondeu na hora. E eu agradeci por isso. Porque aquele momento parecia meu. Só meu. Continuei ali por mais alguns segundos, sentindo cada detalhe, tentando entender o que exatamente tinha mudado. E, no fundo, eu acho que não foi sobre entender. Foi sobre sentir. Sobre perceber que, às vezes, o medo constrói algo muito maior do que a realidade. E que, quando a gente finalmente se permite chegar perto, descobre que aquilo que parecia impossível, talvez nunca tenha sido tão inacessível assim. Olhei pro cavalo mais uma vez. Dessa vez, sem desviar. E, pela primeira vez, não senti vontade de fugir. Senti vontade de continuar. Fiquei ali por mais tempo do que imaginei que conseguiria. A minha mão ainda repousava sobre ele, agora com menos hesitação. Não era confiança plena. Mas já não era medo puro. Era algo no meio. Um espaço novo, que eu ainda estava aprendendo a reconhecer. E, naquele silêncio estranho e confortável ao mesmo tempo, uma percepção começou a surgir. Devagar. Sem aviso. Talvez o medo nunca fosse sobre o cavalo, mas sobre mim mesmo. A ideia veio quase como um sussurro. E, quanto mais eu ficava ali, mais ela fazia sentido. Porque o cavalo não tinha mudado em nada desde o início. Ele sempre foi o mesmo, calmo, presente, previsível até. Quem tinha mudado era eu. Ou melhor, a forma como eu estava olhando para aquilo. Eu sempre achei que precisava controlar tudo para me sentir seguro. Saber o que ia acontecer, prever cada movimento, evitar qualquer risco. E ali, não tinha controle.
Só tinha presença. E, pela primeira vez, eu estava aceitando isso. Passei a mão mais uma vez pelo pescoço dele, sentindo a textura, o calor, a respiração constante. Era quase terapêutico. Como se, a cada segundo que eu permanecia ali, alguma coisa dentro de mim fosse se reorganizando. Menos barulho. Menos pressa. Menos resistência. Viu só? A voz da minha mãe veio atrás de mim, suave, sem aquela pressão de antes. Eu não me virei imediatamente. Mas também não me fechei. Ainda dá medo, respondi, com honestidade. Porque dava. Mas era diferente agora. Ela se aproximou alguns passos, ficando ao meu lado, mas sem invadir aquele espaço que, pela primeira vez, eu sentia como meu. Medo não precisa ir embora para você continuar, disse ela. Eu pensei nisso por alguns segundos. E talvez, essa fosse a primeira vez que aquelas palavras realmente faziam sentido para mim. Porque eu sempre esperei o momento em que o medo desapareceria completamente para agir. Mas e se esse momento nunca viesse? E se crescer fosse exatamente isso? Aprender a ir mesmo com medo? Olhei para ela de lado. Você já sabia, né? Perguntei, meio em tom de acusação, meio em tom de curiosidade. Ela sorriu de leve. Eu confiava, respondeu. Em você. Aquilo me pegou desprevenido. Porque, por muito tempo, eu achei que ela só estava me pressionando. Mas, talvez, ela estivesse fazendo outra coisa. Talvez ela estivesse enxergando uma versão de mim que eu ainda não tinha coragem de ver. Eu achei que você não estava me entendendo, falei, mais baixo. Ela respirou fundo antes de responder. E eu achei que você só precisava de um empurrão. Não de proteção o tempo todo. Ficamos em silêncio por um instante. Não um silêncio pesado como antes. Mas um silêncio cheio de compreensão. Imperfeito, mas real. Olhei de novo pro cavalo, depois para minha mão ainda apoiada nele. E percebi que não era sobre provar nada para ela. Nem para a câmera. Era sobre mim. Sobre finalmente parar de fugir de algo que, no fundo, nunca foi tão grande quanto eu imaginei. E, pela primeira vez, a ideia de dar o próximo passo não parecia impossível. Parecia possível. Mesmo com medo. Mesmo sem certeza. Mas possível. Depois de um tempo, o silêncio entre nós já não pesava como antes. O cavalo estava mais calmo também, como se tivesse percebido que eu já não estava em guerra comigo mesmo. Eu ainda sentia o coração acelerado de vez em quando, mas agora era diferente. Não era pânico, era presença. Foi quando eu finalmente não aguentei mais e olhei para a câmera. A luz vermelha ainda estava acesa. Gravando. E, de repente, aquela sensação antiga voltou por um segundo. Mas não tão forte quanto antes. Mais como uma lembrança do que como uma ameaça. Você ainda vai deixar isso ligado? Perguntei, mas sem raiva dessa vez. Minha mãe olhou para mim como se já estivesse esperando essa pergunta. Ela não respondeu imediatamente. Só desligou o celular. O clique foi simples. Mas, por algum motivo, pareceu importante. O ar ficou diferente depois disso. Mais leve. Como se algo invisível tivesse sido liberado entre nós. Por que você gravou isso tudo? Perguntei de novo, agora com mais calma. Sério, eu preciso entender. Ela respirou fundo, olhou para o cavalo, depois para mim. E por um instante, eu vi algo nela que eu não tinha visto o dia inteiro. Não era firmeza. Nem controle. Era cuidado. Você acha que eu estava te expondo? Ela disse devagar. Mas não era isso. Eu fiquei em silêncio. Então o que era? Perguntei. Ela hesitou antes de responder, como se estivesse escolhendo não só as palavras, mas a forma de dizer. Eu gravei porque você não acredita em você quando está com medo. Aquilo me pegou de um jeito estranho. Porque eu não tinha resposta imediata. E isso muda alguma coisa? Perguntei, mais baixo. Ela deu um pequeno sorriso triste. Muda porque um dia você vai lembrar desse momento. E não vai lembrar só do medo. Eu franzi a testa. Ela continuou. Vai ver que você ficou. Vai ver que você tentou. Vai ver que você não era fraco como achava. Eu olhei para ela, tentando entender se aquilo era verdade, ou só uma forma bonita de justificar tudo. Mas havia algo na voz dela que não parecia ensaiado. Parecia real. E então ela disse algo que ficou comigo de um jeito diferente. Eu não gravei para te pressionar. Pausa. Eu gravei para você se enxergar.
Fiquei olhando para ela sem saber o que responder. Porque, por muito tempo, eu achei que aquele momento era sobre ser empurrado, sobre ser forçado, sobre ser exposto. Mas agora, começava a parecer outra coisa. Ela não queria provar nada para os outros. Nem me humilhar. Nem me controlar. Ela queria guardar aquilo. Como prova. De que eu não era só medo. Desviei o olhar, passando a mão devagar pelo cavalo novamente. E, pela primeira vez, a ideia de ser visto não parecia tão assustadora. Porque talvez, eu estivesse começando a entender o que ela já sabia desde o começo. Ela queria que eu me visse. Do jeito que ela sempre me viu. E isso mudava tudo mais do que eu estava pronto para admitir. Alguns dias depois, eu não conseguia parar de pensar naquele momento. Não era só o cavalo, nem o sítio, nem a sensação de ter conseguido ficar ali. Era o vídeo. Ele estava salvo no celular dela, e, mesmo eu tentando ignorar, parecia que alguma parte de mim queria ver de novo. Ou talvez, entender de verdade o que tinha acontecido. Foi numa noite silenciosa que eu finalmente pedi. Você ainda tem o vídeo? Minha mãe me olhou por um segundo, sem surpresa nenhuma. Como se ela soubesse que esse pedido ia chegar. Tenho, ela respondeu, simples. Ela me entregou o celular sem fazer perguntas. E, por alguns segundos, eu só fiquei parado. O dedo suspenso sobre a tela. Como se, de repente, aquilo fosse mais difícil do que enfrentar o próprio cavalo. Respirei fundo. E dei play. No começo, eu quase não me reconheci. Eu via alguém tenso. Travado. Evitando o olhar direto. Um corpo cheio de hesitação, como se cada passo fosse uma batalha interna. Mas não era só isso. Tinha mais. Tinha o momento em que eu recuei, e depois parei. Tinha o instante em que eu hesitei. Mas fiquei. Tinha o jeito como minha respiração mudou lentamente, sem eu perceber. E então, o toque. Quando o cavalo se aproximou. Eu assisti aquilo sem piscar. Porque, na minha memória, tinha sido quase impossível. Mas no vídeo, parecia diferente. Parecia real. Calmo. Quase simples. E foi aí que algo dentro de mim se quebrou, de um jeito bom. Eu não vi medo naquele vídeo, eu vi coragem nascendo. Eu fiquei em silêncio, assistindo de novo. E de novo. Até que eu não via mais a pessoa que tremia. Eu via alguém que ficou. Que não fugiu. Que, mesmo com tudo dentro gritando para sair, escolheu permanecer. Você viu? Minha mãe perguntou, sentando ao meu lado. Eu não respondi na hora. Porque a garganta estava apertada demais. Eu parecia diferente, falei finalmente. Ela sorriu de leve. Você era diferente naquele momento. Eu soltei uma risada curta, meio incrédula. Eu só fiquei com medo o tempo todo. Ela negou com a cabeça. Não. Você sentiu medo, e mesmo assim ficou. Aquilo ficou em silêncio entre nós. Pesado. Mas não desconfortável. Pela primeira vez, eu entendi o que ela tinha tentado me mostrar desde o começo. Não era sobre eliminar o medo. Nem sobre parecer forte. Era sobre não deixar o medo ser o único narrador da minha história. Eu olhei novamente para o vídeo. E, dessa vez, eu não vi fraqueza. Nem dúvida. Eu vi um começo. Um pequeno momento em que alguma coisa dentro de mim decidiu não recuar. E talvez, isso fosse mais importante do que qualquer vitória perfeita. Porque não era sobre ter conseguido. Era sobre ter tentado. E ter ficado. Depois daquele dia, eu comecei a olhar tudo de um jeito diferente. Não de forma instantânea. Não como se algo dentro de mim tivesse mudado de repente. Foi mais lento. Quase imperceptível. Mas constante. Eu ainda lembrava do medo. Ainda lembrava da pressão. Ainda lembrava do quanto eu quis fugir em vários momentos. Mas, curiosamente, isso já não era tudo o que eu via quando fechava os olhos. Eu via também o cavalo calmo. Eu via o silêncio depois do toque. Eu via o instante em que eu decidi ficar, mesmo sem certeza de nada. E, principalmente, eu via minha mãe. Não como alguém que me forçou, mas como alguém que acreditou em algo que eu ainda não conseguia enxergar em mim mesmo. Eu demorei para entender isso. Para ser honesto, eu resisti muito. Porque é mais fácil acreditar que fomos pressionados do que aceitar que alguém viu força onde a gente só via medo. Mas a verdade é que as coisas nem sempre são simples assim.
E talvez nunca sejam. Às vezes, quem mais te pressiona é quem mais acredita em você. Essa frase ficou na minha cabeça por dias. Porque, olhando de fora, tudo parecia crueldade. A câmera, o silêncio, a insistência, o empurrão. Mas por dentro, a história era outra. Era sobre alguém que se recusava a me deixar me definir pelo medo. Era sobre alguém que insistia em me mostrar que eu não era tão pequeno quanto eu me sentia quando estava travado. E isso, nem sempre é confortável. Na verdade, quase nunca é. Eu queria dizer para vocês que tudo ficou fácil depois disso. Mas não ficou. O medo não desapareceu. Ele ainda aparece, de vez em quando, em coisas pequenas da vida. Em decisões. Em riscos. Em momentos em que eu sinto que posso falhar. Mas agora, ele não manda mais em tudo. Porque eu aprendi algo naquele dia que ninguém me explicou antes. Coragem não é ausência de medo. É presença apesar dele. E sobre minha mãe. Eu demorei para parar de olhar para ela como alguém que me forçou. Hoje eu vejo diferente. Ela não estava tentando me expor. Ela estava tentando me mostrar. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma dói no ego. A outra constrói caráter. Se você chegou até aqui, talvez você também já tenha vivido algo parecido. Talvez alguém já tenha insistido com você quando tudo dentro de você queria desistir. Talvez você tenha achado que era pressão demais. Crueldade até. Mas e se, em alguns casos, não for isso? E se for só alguém acreditando em você num nível que você ainda não alcançou sozinho? Nem tudo que parece cruel é maldade. Às vezes, é só uma forma dura de amor. Eu não sei exatamente o que você está enfrentando agora. Mas se tem algo que eu aprendi naquele dia, é isso: você não precisa estar pronto para começar. Você só precisa não desistir antes de tentar. Porque o momento em que você fica, mesmo com medo, é o momento em que alguma coisa dentro de você começa a mudar. E talvez seja isso que minha mãe sempre viu. Antes de mim. Antes de qualquer prova. Antes de qualquer vídeo. Ela viu alguém que podia ficar. Mesmo quando tudo dizia para ir embora. E hoje, quando eu olho para trás, eu não lembro só do medo. Eu lembro do começo de uma versão de mim que eu ainda estava conhecendo. E isso mudou tudo.